Veja a figura ilustrativa do enunciado do exercício. Seja x o ângulo HAS. O triângulo. Na figura, notamos que o ângulo CAS mede 70 graus menos x. E o ângulo BAS mede 30 graus mais x. Como AS é bissetriz do triângulo ABC, o ângulo 70 graus menos x é igual ao ângulo de 30 graus mais x. E resolvendo a equação resultante, encontramos x igual a 20 graus. Veja a figura ilustrativa do enunciado do exercício. Traçamos o segmento PS perpendicular ao lado BC pelo ponto P pertencente ao mesmo. Nessas condições temos lado BS é comum, o ângulo SBP é congruente ao ângulo SBA e o ângulo A é congruente ao ângulo P por serem retos. Pelo caso lado ângulo oposto, concluímos que o triângulo ABS é congruente ao triângulo BPS. Portanto, dentre outros fatos, concluímos que o lado AS é congruente ao lado SP. No triângulo SPC, o lado SP, que é cateto, é menor do que o lado SC, que é hipotenusa. E levando em consideração o conteúdo da chamada em parênteses 1, concluímos que o segmento AS é menor do que o segmento SC, como queríamos mostrar.
Como o ponto M é médio do lado BC, então o segmento BM é congruente ao segmento MC. O segmento AB é congruente ao segmento AC, porque o triângulo ABC é isósceles de base BC. E o ângulo B é congruente ao ângulo C por serem ângulos da base. Portanto, pelo caso LAL, o triângulo ABM é congruente ao triângulo ACM. Portanto, dentre outras implicações, temos ângulo BAM é congruente ao ângulo CAM e ângulo AMB é congruente ao ângulo AMC. Como o ângulo BAM é congruente ao ângulo CAM, então AM é bissetriz. Os ângulos AMB e AMC são adjacentes suplementares, portanto, a soma deles é 180 graus. E como os ângulos AMB e AMC são congruentes, então cada um deles mede 90 graus. Portanto, AM é altura. Conclusão: a mediana, a mediatriz e a altura relativas à base de um triângulo isósceles são coincidentes. Eis um exemplo de um quadrilátero convexo. E aqui temos um exemplo de quadrilátero côncavo. Os segmentos AB, BC, CD e DA são os lados do quadrilátero. Os ângulos A igual DAB, B igual ABC, C igual BCD e D igual ADC são os ângulos internos do quadrilátero. Os segmentos AC e BD são as diagonais do quadrilátero. Vide na cor vermelha nas figuras acima. Os trapézios, os paralelogramos, os losangos, os retângulos e os quadrados são ditos quadriláteros notáveis.
Um quadrilátero plano convexo é um trapézio se e somente se ele possuir dois lados paralelos. Algebricamente, anotamos ABCD é trapézio se e somente se AB for paralelo a CD ou AD for paralelo a BC. Um trapézio se classifica em escaleno se os lados não paralelos não são congruentes. Isósceles se os lados não paralelos forem congruentes. Retângulo se um dos lados não paralelos for perpendicular aos lados paralelos. Observação: os lados paralelos de um trapézio chamam-se bases. Dizemos que um quadrilátero plano convexo é um paralelogramo se e somente se ele possuir os lados opostos paralelos. Algebricamente anotamos: ABCD é paralelogramo se e somente se AB for paralelo a CD e também AD for paralelo a BC. Dizemos que um quadrilátero plano convexo é um losango se e somente se ele possuir os quatro lados congruentes. Algebricamente anotamos ABCD é losango se e somente se o segmento AB for congruente ao segmento BC, o segmento BC for congruente ao segmento CD e o segmento CD for congruente ao segmento DA. Dizemos que um quadrilátero plano convexo é um retângulo se e somente se ele possuir os quatro ângulos retos. Algebricamente anotamos ABCD é retângulo se e somente se o ângulo A for congruente ao B e o ângulo B for congruente ao C e o ângulo C for congruente ao D e todos eles medirem 90 graus.
Dizemos que um quadrilátero plano convexo é um quadrado se e somente se ele possuir os 4 ângulos retos e os 4 lados congruentes. Algebricamente anotamos: ABCD é quadrado se e somente se os ângulos A, B, C e D forem congruentes e medirem todos 90 graus, e os lados AB, BC, CD e DA forem congruentes. Veja uma figura representativa do enunciado da propriedade. Como o lado AD é paralelo ao lado BC, então os ângulos A mais B é igual a 180 graus e C mais D também é igual a 180 graus, por se tratar de pares de ângulos colaterais internos. E pela propriedade transitiva escrevemos ângulo A mais ângulo B é igual a ângulo C mais ângulo D, que é igual a 180 graus. Como queríamos mostrar. Traçamos os segmentos AE e DF perpendiculares ao lado BC. Nessas condições, temos segmento AB é congruente ao segmento CD por tratar-se de um trapézio isósceles. E o segmento AE é congruente ao segmento DF por representar a distância entre as duas retas paralelas AD e BC. Pelo caso especial de congruência de triângulos, temos triângulo ABE congruente ao triângulo CDF. Dessa congruência entre os triângulos, decorre que o ângulo B é congruente ao ângulo C. Como os ângulos A e D são suplementares, respectivamente, dos ângulos B e C, temos ângulo A congruente ao ângulo D.
como queríamos mostrar. Veja a figura representativa do trapézio isósceles. Traçamos as diagonais AC e BD. Nessas condições, temos lado AB é congruente ao lado CD por se tratar de trapézio isósceles. O lado BC é comum e o ângulo B é congruente ao ângulo C, pois são ângulos da base do trapézio. Pelo caso LAL, o triângulo ABC é congruente ao triângulo BCD. Daí decorre que o lado AC é congruente ao lado BD. Como queríamos mostrar. Os ângulos BCD e ABE são congruentes por serem correspondentes. Os ângulos ABE e BAD também são congruentes por serem ângulos alternos internos. Dos conteúdos das relações assinaladas por parênteses 1 e parênteses 2, concluímos a e mais. O ângulo BCF é congruente ao ângulo ADC por serem correspondentes. E o ângulo BCF é congruente ao ângulo ABC por serem alternos internos. E pela propriedade transitiva, concluímos que o ângulo ABC é congruente ao ângulo ADC. Dos conteúdos das relações assinaladas por parênteses 1
e parênteses 2, concluímos a tese.